Afinal, o que são crônicas? Não perda de tempo. Muita gente me pergunta sempre, professor, o que é crônica? Não sei diferenciar, tem a ver com as crônicas de Nárnia? Gente, sim, tem a ver. Vou explicar tudo sobre crônicas, para você entender o significado, compreender a história das crônicas, para finalmente você saber diferenciar uma crônica de outros gêneros textuais. Então, se você precisa aprender isso, fica comigo até o final desse vídeo, e aí sim você vai sair daqui especialista em crônicas. Fala Cremildo, fala Cremilda! Vamos entender primeiro, afinal, o que são crônicas. Gente, quando a gente fala de crônica, a primeira coisa que a gente vai lembrar, a gente precisa entender, é que ela está relacionada à mitologia. Como assim mitologia? Sim, gente, sim, mitologia. A palavra crônica deriva do deus, nem deus, né? Perdão, do titã Cronos. Cronos, titã do tempo cronológico. Então, na mitologia grega, Cronos representa esse tempo. E a própria palavra cronologia, cronômetro, né, de relógio, tem a ver com Cronos, o deus, o titã, o senhor do tempo, tá bom? Então, Cronos. Então, as crônicas estão relacionadas ao tempo. Antigamente, as crônicas eram usadas para organizar, para registrar eventos de forma cronológica, por exemplo, eventos sobre um reinado. Na Bíblia, para você ter uma noção, existem 2 livros chamados Crônicas, Crônicas 1, Crônicas 2, que narram os reis de Israel, narra a história de Israel através dos reis, o que eles fizeram, como foi seu reinado, como acabou, quem sucedeu. Então era uma forma de organizar cronologicamente a história dos reis. Então por isso, crônicas. Tranquilo? Só que as crônicas foram mudando de tempos em tempos. Então, as crônicas, elas foram deixando de ser um registro apenas sobre um determinado período muito longo, sobre reis, etc. E ela passou a ser algo mais popular ali no século XIX. E quem foram os grandes autores que ajudaram isso? Machado de Assis, José de Alencar. Eu não sabia. Então eles trouxeram as crônicas para um outro nível. E aí, a partir deles, ela se torna um texto curto, que acompanha de modo ali cronológico, retratando apenas alguns aspectos do cotidiano. Então eles fazem um retrato do dia a dia, uma fatia do dia, de modo cronológico ali. Então a crônica, a partir dali do século XIX, ela começa a representar um período de tempo mais curto, um dia a dia das pessoas. Então são histórias que retratam o dia a dia das pessoas, eventos mais cotidianos. Qual é a palavra principal? Qual é o tema principal? É o próprio cotidiano. Sim, esse é o tema principal das crônicas. Mas, professor, até agora você não falou para nós o que quer dizer crônica, com Crônicas de Nárnia, por exemplo. Bom, vamos entender então por que o livro de crônicas o livro de Nárnia se chamava As Crônicas de Nárnia. Esse livro aqui, As Crônicas de Nárnia, na verdade, é um conjunto de livros. Tá? Então esse livro gigante aqui são 7 livros, são 7 histórias que narram de forma cronológica, se ligou? Se ligou? Cronológica, o mundo de Nárnia. Então vai desde a criação de Nárnia até a destruição e ela refeita, porque o livro de Nárnia faz uma referência à Bíblia. Então, se você perceber, é como se fosse de Gênesis ao Apocalipse no livro das Crônicas de Nárnia. Então, se você só assistiu aos filmes, você deve estar meio perdido. Você acha que acabou ali. Mas antes do livro do Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira já tinha algumas histórias. E também depois do Peregrino da Alvorada, que é o 3º filme, continua tendo outras histórias. Então, um período muito longo. O mesmo ocorre com um livro chamado A Guerra dos Tronos. E por que se chama, então, As Crônicas de Gelo e de Fogo? Se você assistiu a série da HBO, você vai perceber que a história se passa em 2 grandes núcleos. Aquele do norte ali, com a família Stark, e também o dos dragões, o fogo. Então a história vai retratar essas 2 grandes casas, esses grandes eventos do gelo e do fogo. E ali você vai ter uma cronologia, são eventos cronológicos que vão desde os primeiros reis ali até os últimos, até finalmente, né, quem vai ficar com o trono. Então, por isso que se chama As Crônicas de Gelo e do Fogo, o nome da série, tá bom? Mas e hoje?
como que se comportam as crônicas? Hoje as crônicas aparecem muito na versão de jornal, né? Nos textos jornalísticos. Por exemplo, no final de revista tem sempre uma crônica, ou nos sites, nos portais de notícias também tem os cronistas que fazem seus textos, misturam uma linguagem jornalística com a literatura, com esse texto mais de ficção, que traz uma história, algum personagem, ou às vezes algum comentário do cotidiano, mas de uma maneira meio de ficção. Então ali você vai ter vários disso. Grandes autores de crônicas, por exemplo, no Brasil, é o Érico Veríssimo. Errou! Né? Luiz Fernando Veríssimo, na verdade, que escreveu obras como Comédias para se ler na escola. Um livro sensacional aí de crônica para você que quer conhecer mais sobre esse jeito. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo foi bacana, você vai fazer o quê? Deixar o seu like e se inscrever no canal. Combinado? Obrigado por ter ficado até aqui. Grande abraço, sucesso para nós. Até o próximo vídeo. Fui!